Boa noite a todos. Uma alegria novamente estarmos reunidos. Hoje, 17 de janeiro de 2020, estamos nós reunidos em nosso Porto de Luz para estudarmos a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 27, Pedi e obtereis. Qualidades da prece. Lembrando que nós estamos com a tradução do Evandro Noleto. E como mensagem inicial de reflexão, nós vamos estudar a questão 178, a mensagem 178, a porta divina, que é um versículo que João anotou da fala do nosso Senhor Jesus, que é o capítulo 10, versículo 9. Mas nós vamos ler o versículo 10, o capítulo 10, o versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, para a gente entender o 9 e aí entender o comentário do nosso Emmanuel, correto? Vocês nos permitem orar? Vamos orar então? Evangelho a gente começa orando. Nesse movimento, Senhor Jesus, de respeito, de estudo e reflexão, que mais uma vez temos a alegria de estarmos juntos, em companhia do Teu Evangelho, logo em Tua companhia. Nós te rogamos, divino amigo, a presença dos amigos espirituais conosco, os teus anjos que nos auxiliam tanto no dia a dia, nos dando força, coragem, inspiração, para que possamos estar em Ti tanto quanto o Senhor está em nós. Divino amigo, te pedimos a permissão e a inspiração necessária. Te rogamos, amor de nossa alma, que o Senhor possa trabalhar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, para que essa terra do nosso mundo íntimo possa ser removida, adubada com Teu amor, para que a semente de hoje, ao cair no solo, possa ter raízes, possa germinar, crescer e se tornar a árvore viva do Teu Evangelho. Obrigada, amor querido, e é em Teu nome que todos nós aqui nos encontramos. Vamos então? Então, o Evangelho de João, o nosso querido Emmanuel pega o versículo: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Então vamos ver esse versículo, o contexto dentro do Novo Testamento da anotação de João. João anotou assim a fala de Jesus. Lembra que João foi o último a escrever o Evangelho, estava com quase 90 anos de idade. O bom pastor: em verdade vos digo, quem não entra pela porta no redil das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. O que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz e ele chama as suas ovelhas uma por uma e as conduz para fora, porque nós sabemos que o pastor, ele conhece realmente a cada ovelha e ele dá um nome a cada ovelha, e ele chama e ela atende, dentro da cultura mesmo, dentro desse pastoril, né? Tendo feito sair todas as que são suas, caminha à frente delas, e as ovelhas o seguem, pois conhecem a sua voz. Isso aqui porque ele está falando para quem? Para doutor da lei? Não, ele está falando para as pessoas simples que conhecem muito bem essa linguagem, porque eles veem isso diariamente.
o pastor conduzindo as ovelhas. Será uma imagem comum. Se ele falasse a língua de um Cristo, ninguém ia entender. Então, é aquilo que a gente aprende, Carla. Só consegue simplificar quem já domina. Não tem jeito. E ele consegue. Ele tem esse movimento, ele consegue pegar um grão de mostarda e falar da fé. Ele consegue pegar uma dracma perdida e falar da perseverança. Só um Cristo mesmo. Aí ele continua dentro dessa metáfora. Então ele diz: elas, as ovelhas, não seguirão um estranho. Porque a ovelha, ela atende quem? O pastor. Se outra pessoa chamar, ela não atende. Porque fazem parte do redil daquele pastor. Elas não seguirão um estranho, mas fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes apresentou essa parábola. Eles, porém, não entenderam o sentido do que lhes dizia. É como se fosse assim: se as ovelhas me seguem, é porque elas reconhecem o pastor. Quem não me segue é porque não faz parte desse redil. Não reconhece o pastor. Era uma parábola. Disse-lhes novamente Jesus: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, porque não ensinavam. Porque o que ele disse? Quem era o ladrão e o assaltante? Era aquele que não entrava pela porta. Mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Então, o versículo do Emmanuel é esse, é o 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. E esse será salvo, você será salvo da sua ignorância. Você será salvo do mal que está em ti. Porque a gente tem que entender que quem tem o poder de nos destruir somos nós mesmos. Se tem uma pessoa que pode acabar com a minha encarnação, é eu, Conceição. Eu posso colocar tudo a perder. Porque eu posso receber influências de encarnados e desencarnados. Porque às vezes alguém vem e nos influencia, a gente cede. E depois que a gente cedeu e que fez tudo, a gente diz: mas foi a Carla que pediu para eu fazer. Você fez porque quis. Porque você, no fundo, você anuiu com a sugestão. És tão responsável quanto quem te deu a ideia. Então, está ali num conjunto, tanto o encarnado quanto o desencarnado. Então, o desencarnado, ele me dá uma ideia, mas quem realiza sou eu. Eu tenho a capacidade de me destruir. Como eu tenho a capacidade de dizer: não vou fazer. Entendeu? Então, esse salvar é salvar de nós mesmos, né? Livra-me do mal que habita em mim mesmo. Vamos ver como é que o nosso Emmanuel comenta isso? Então, Jesus aqui, na parábola, mais uma, né? E ele mesmo explica que ele é a porta. Quem veio antes dele era assaltante. Eu não entendi isso aí. Quem veio antes dele era assaltante. É a questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido à humanidade? Todos que vieram traziam ainda suas fragilidades, se embananaram. O próprio Moisés, o legislador, entendeu? Mas ele é a porta, ele é o caminho, porque ele veio e viveu 100% o Evangelho de Deus. E que viveu 100%.
Não se enrolou com nada, nada. Se tu pegar todos os enviados, se enrolaram. A gente já estudou isso no livro A Caminho Verdade, no caminho da luz, A Caminho da Luz. Mesmo que, por exemplo, Buda veio depois, antes dele, 500 antes de Cristo, né? Nós vamos observar o quê? Que ele titubeou no início. Ele titubeou. Até ele poder encontrar realmente aquilo que ele começou a sentir falta. Ele disse, não, mas antes ele viveu como um príncipe, naturalmente. Entendeu? Então todos tiveram as suas encrencas. Cristo não. Os profetas mandavam matar. Quem é de que Jesus mandou matar alguém? Vai ler o Antigo Testamento para você ver. Vamos ver o Emmanuel, que Emmanuel comentando, é Emmanuel, né? Ele diz assim, ó, nos caminhos da vida, cada companheiro portador de expressão intelectual, um pouco mais alta, converte-se naturalmente em voz imperiosa para os nossos ouvidos. Na caminhada, nos caminhos da vida, cada companheiro que é portador de uma expressão intelectual um pouco mais alta, ele já se converte naturalmente em voz imperiosa para os nossos ouvidos. A gente percebe isso em estudo e grupo. Se tiver um intelectualizado, pronto, só ele fala, ele domina e aí o pessoal já fica olhando, o pessoal começa a olhar, ainda mais se falar 2, 3 palavras que não faz parte do vocabulário, tu já fica assim, nossa, né? E a pessoa né? E cada pessoa que segue à frente de nós, abre portas ao nosso espírito. À frente. Ou seja, é mais evoluído que os inconformados abrem estradas à rebelião e à indisciplina. Porque tem aqueles que são inconformados, que têm a palavra e que usam a palavra para fazer barulho. Para arrumar confusão, para vamos reunir. Eu me lembro muito do Raul Teixeira. Ele mesmo conta que ele estava reivindicando o salário dos professores. Ele era professor de 3º grau já, né? Professor de 3º grau. E eles estavam ali reunidos e quando ele pegou o microfone, que era a hora dele reivindicar, ele disse que apareceu o Camilo, o guia espiritual. E perguntou o que ele estava fazendo. Ele ainda até brincou e disse, isso é a hora de guia espiritual aparecer? E ele disse que ele estaria, psiquicamente, né, que ele estaria reivindicando o salário junto com os colegas dele, professores. Ele disse, Raul, quem hoje recebe pouco e trabalha muito, é porque já trabalhou pouco e recebeu muito. É hora de devolver o que você tirou. Então, se cale e se submeta. Então, quantas vezes a gente não usa a nossa fala, que às vezes a pessoa tem uma facilidade, sabe articular muito bem as palavras, tem um movimento e utiliza isso para manipular, para fazer confusão, para arrumar intriga, rebelião. A gente estudou ainda há pouco a Revolução Francesa. Quem foi que organizou toda a Revolução Francesa se não foram os intelectuais? Que enviavam 100 pessoas para a guilhotina diariamente. Né? Os inconformados abrem estradas à rebelião e à indisciplina. Os velhacos oferecem passagem, não é velhinhos não, os velhacos aqui são quem? Oferecem passagem para o cativeiro em que exerçam dominação. Os escritores de futilidades fornecem passaporte para a província do tempo perdido. Porque, olha, o escritor de futilidades. Então, é aquilo que eu digo. Eu leio obras espíritas. E para eu não me chamarem de fanática, eu já tentei ler dentro da filosofia, não só filosofia atual, né? Um psicólogo, uma coisa assim. Eu digo, pelo amor de Deus, não diz nada com nada.
Então, ou seja, eu digo, o nosso tempo é tão curto para estudar, que o tempo que eu tenho para estudar, porque para mim estudar eu tenho que me sentar, abrir uns 5, 6 livros, mais a internet para calcular. Isso para mim é estudar. Para mim sentar numa poltrona e ler, isso para mim é só uma leitura, eu não estou estudando. Para eu estudar eu tenho que abrir 5, 6 obras, eu puxo daqui, puxo dali, uma música clássica bem baixinha e eu vou estudar. Então, esse tempo para mim é ouro. Eu não posso perder esse tempo para estar vendo revista. Uma literatura que não me acrescenta absolutamente nada. Uma televisão que não me acrescenta nada. Eu tenho uma TVD no meu quarto, eu não sei qual foi a última vez que eu liguei. Não sei. Não tem. Então, essas pessoas que, como ele coloca aqui, os escritores de futilidade, ele fornece, através da leitura dele, um passaporte para a província do tempo perdido. Porque você não aprendeu nada. É tempo perdido. E vai ficar lendo. Você está vendo como Emmanuel escreve divinamente bem? Os maledicentes encaminham quem os ouve a fontes envenenadas. Porque o maledicente, tu fala, acaba denegrindo a imagem de alguém, e quem está te ouvindo vai entrando no mesmo ritmo. Por isso que ele coloca como fontes envenenadas, porque tu vai beber dessa água, só que é uma água o quê? Os viciosos quebram as barreiras benéficas do respeito fraternal, desvendando despenhadeiros, onde o perigo é incessante. Todo vicioso, na verdade, está descobrindo como ele coloca aqui, ó, um despenhadeiro onde ele vai cair. É um perigo, não tem... E quanto tempo? Porque está falando de porta. A porta é escolha. A porta tu abre e tu vai chegar em algum canto. Ele está dando aqui, quando você pega um livro de um autor incompetente, como ele coloca aqui, de um autor, um escritor de futilidade, tu acha que tu vai parar onde? Que porta foi essa que tu escolheste? Se tu de repente te reúne com um grupo de amigos apenas para estar denegrindo, fofocando, com disse e me disse, você acha que a gente vai parar onde com isso? Se eu escolher o vício, vou parar onde? Os preguiçosos conduzem a guerra contra o trabalho construtivo. Os preguiçosos conduzem a guerra, né, contra o trabalho construtivo. Porque o preguiçoso ele faz de tudo para não fazer nada. É uma guerra. Fazer para quê? Deixa aí. Porque, na verdade, aquilo que a gente sempre fala, gente, é o que nós aprendemos, é o meio, é o equilíbrio. O grande lance da humanidade terrena é que ela vai para o 8 ou para o 80. Ela ainda não entendeu que o caminho é o do meio. Minha mãe dizia, para cada sim é 2 não, no processo da educação. Se eu dou um sim para um filho, em anexo eu tenho que trazer 2 não, que é para ele se adaptar e se fortalecer. Então tudo é o quê? Os perversos escancaram os precipícios do crime. Ainda que não percebas, várias pessoas te abrem portas cada dia, através da palavra falada ou escrita, da ação ou do exemplo. Tudo são portas. Examina onde entras com o sagrado depósito da confiança. Porque quando eu entro na porta, eu estou confiando. Se eu opto em ler um livro, e se eu não sei nem quem é o autor do livro, o escritor, eu estou depositando confiança nele. Olha aonde tu está depositando confiança. Que ele diz, examina onde entras com o sagrado depósito da confiança. Ele coloca sagrado depósito. Muitas vezes,
perderás longo tempo para retomar o caminho que te é próprio. Deu uma volta desnecessária. Não nos esqueçamos de que Jesus é a única porta de verdadeira libertação. A única, gente. É isso que a gente tem que entender. No meu dia a dia, no meu ambiente doméstico, eu tenho que aprender a viver Jesus. Eu tenho que aprender a falar como o apóstolo Paulo. Já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Porque eu, Conceição, sou incompetente para entrar nessa porta. Eu tenho que aprender a copiar o Cristo. Senão, vai ser mais um século perdido. Um século é 100 anos. A gente leva mais ou menos isso, um século, numa encarnação e voltar novamente para a desencarnação. Então, pensa você pegar 100 anos da sua vida e jogar pelo esgoto, o esgoto do tempo. Não nos esqueçamos de que Jesus é a única porta de verdadeira libertação. Através de muitas estações no campo da humanidade, é provável recebamos proveitosas experiências, amealhando-as a custas de desenganos terríveis. Através de muitas estações. Quais são essas estações? Encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna. Muitas estações no campo da humanidade, é provável recebamos proveitosas experiências, amealhando, conquistando a custa de desenganos terríveis. Era preciso, para eu aprender que a droga faz mal, é preciso eu ser um drogado? Foi preciso eu chegar até o último momento? Hoje, ainda conversando com a Carmen, a gente estava no contador e o rapaz disse assim, eu conversando, aí eu disse, tem muito assalto aqui? Foi até interessante eu fazer uma pergunta tão desconexa, né? Você sai de uma reunião e de repente você olha assim, tem muito assalto aqui? Aí ele disse, teve uma semana passada. E o rapaz percebeu que ia ser assaltado e ele se desesperou e atravessou a Torquato Tapajós, atropelou, foi morto. O assaltante? Não, a vítima. Aí eu fiquei, isso me incomodou. Até orei pelo rapaz. Porque você pensa assim, foi por causa de um aparelho celular que ele não quis entregar, ele já imaginou perder o celular e atravessou a rua. Então a gente para pensar, essa lição vai ficar, só que à custa de muito sofrimento. Estava na hora? Não sei, a probabilidade é não. Mas mostrava o apego dele às coisas materiais. Deixa levar. E se levar a vida? Se levar a vida, é porque eu não a procurei, tinha que acontecer aquilo. Mas no momento que eu fujo, que eu me desespero por causa de um celular ou de um salário que eu recebi, aí isso mostra. E foi o ímpeto, foi, mas ficou a lição. Eu duvido que na próxima experiência ele vai repetir isso. Porque vai voltar. Porque fixa. Só que a lição foi resultado do quê? Desengano. Terrível. Não nos esqueçamos, aqui, através de muitas estações no campo da humanidade, é provável recebamos proveitosas experiências, amealhando-as à custa de desenganos terríveis. Mas só em Cristo, no clima sagrado de aplicação dos seus princípios, é possível encontrar a passagem abençoada de definitiva salvação. Aí pensa, aí eu me lembro do Paulo, o apóstolo Paulo, junto com Barnabé, eles estavam fazendo o evangelho, estavam ali com um pergaminho, e os dois começaram a conversar no meio do mato, ao relento, e o Barnabé disse, mas nós temos um tesouro. E tinha 2 ladrões, ouvindo, onde está o tesouro? Foram lá assaltar. Me passa o tesouro, me passa o tesouro. O Barnabé, coitado, eram as anotações do evangelho. Aí o Barnabé foi e deu, que aquele era o tesouro, era a única coisa que eles tinham. E o Barnabé ficou triste, disse, agora, como é que nós vamos estudar, Saulo? Ele levou o nosso evangelho. Aí Paulo foi e puxou da túnica.
Paulo tinha o que o Pedro deu para ele, lá na casa do caminho. E eles ficaram tranquilos, deram, entregaram. O pessoal conta uma história lá de Minas Gerais, que o senhor foi deitar, fazer aquele, depois do almoço, né, dar aquela cochiladinha, aí ele foi e tirou o paletó dele, colocou assim e deitou. Aí passou um menino, pegou o paletó e saiu correndo. Volta, menino, leva a calça também, porque só o paletó tu não vai conseguir. Então olha o desprendimento, né? Olha o desprendimento. Então ele é isso, à custa de desenganos terríveis, mas só em Cristo, no clima sagrado de aplicação dos seus princípios, é possível encontrar a passagem abençoada de definitiva salvação. É porque nós achamos que a vida, os capítulos da nossa vida, a gente pensa que ele está assim, ó, acaso. É isso que a gente não entende. A nossa vida, ela não é um acaso. A nossa vida, ela tem capítulos escritos. O que eu vou passar amanhã já está escrito. Como eu vou passar é que pode me tornar melhor ou pior. Então é isso que a gente não entende. E os nossos capítulos, nós somos bem michuruca. Porque as nossas provações são besteirinha. É uma roupa esticada, é uma roupa que queimou, é um sapato que não veio, é a comida que foi salgada, é o trânsito que está horroroso, é alguém que bateu o teu carro, é alguém que roubou teu celular, é essa a nossa historinha, que todo dia é programada. Amanhã a Conceição vai passar por uma situação assim, 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 assim. Essa é a programação. Para isso eu tenho amigos espirituais que nos orientam. Agora, como tu vais passar, Conceição, é contigo. Tu pode tirar um 10 ou tu pode tirar um 0. Se tu tirar um 10, essa aula não mais se repete. Se tu tirar 9,5, vai repetir. Vai voltar. Por isso que às vezes a gente diz assim, a gente faz muito diálogo, né? A pessoa diz assim, isso está sempre acontecendo, isso está sempre acontecendo. Você não aprendeu a lição. Quando você aprender a lição, o teatro muda, o palco muda e a cena muda. É igual ao teatro. Se você não consegue falar, o que você faz? Volta e repete de novo. Até você conseguir falar a fala correta, o texto correto para aquele ato. Enquanto você não faz, você volta e diz, desculpa, gente, desculpa, aí vamos lá de novo. E você já está com tudo na mão, mas você não... Assim é a vida da gente. Entendeu? Então, as coisas que acontecem na minha vida, no meu dia a dia, essas coisas besteirinhas, essas coisas corriqueiras, se me incomodou, o incômodo já é dizendo, tá vendo a feridona aí dentro? Ou você faz um curativo para você começar a tratar isso aí, ou essa ferida vai ficar aí. E se tem ferida aberta, tem moscas. Tem moscas. Varejeiras. E que faz um estrago no nosso mundo íntimo. Só o caminho, verdade e vida é evangelho. Isso que eu digo. Se a gente quisesse fazer 1 hora de caminho, verdade e vida, poderíamos ir. Vamos para o evangelho? Ou alguma pergunta, alguma colocação? Então vamos lá. E é isso que nós temos que entender no nosso dia a dia. O meu pai, amanhã, o palco está preparado, o texto está escrito, eu tenho que fazer a minha parte. E eu já sei que a minha parte é tirar um 10, é viver como o Senhor me ensina a viver, porque tudo aqui é transitório e eu não vou me melar por qualquer coisa. Entendeu? Isso tem que ser assim, isso é bom senso. Às vezes a gente programa para fazer tanta coisa, no programa a nossa vida espiritual, no programa o nosso mundo íntimo. De que me vale estar tudo arrumado ou estar destruída por dentro? Né, Maria? Não faz sentido. Né? Porque às vezes a gente organiza tudo e se desorganiza. Então tem alguma coisa errada, meus valores estão invertidos.
Vamos lá, qualidade da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Isso aqui é a fala de Jesus. Isso aqui é a anotação de Mateus, no capítulo 6, versículos de 5 a 8, tá? Então, porque a gente tem que entender que a vinda do nosso Senhor Jesus, a gente tem que levar o texto e entender no contexto daquela época. O texto e pegar para o contexto. Então, o nosso Senhor Jesus, no ano 30 a 33, aquele período que ele teve uma vida pública, o que mais ele identificava era a hipocrisia. Então, se tornou, ele era judeu, ele nasceu na tribo de Judá, daí ser chamado judeu. Era israelita, era hebreu, era o povo monoteísta naquela época. Mas o monoteísmo não surgiu com os hebreus, o monoteísmo é lá dos egípcios. Eles fundaram o politeísmo para explicar a existência de Deus, de Jesus e dos espíritos puros. A gente estudou isso lá no livro A Caminho da Luz. O povo egípcio criou o politeísmo e os indianos fundaram e criaram o materialismo. Era um grupo, não recordo o nome agora. Então, o povo hebreu, o povo judeu, era um povo de rituais, de aparências externas. A roupa, né, o título de sacerdote, o respeito ao sábado, o ir até o templo, fazer toda a purificação. Então, eram todos atos externos, internamente. Por isso a fala do nosso Senhor Jesus, sepulcro caiado por fora, mas cheio de podridão por dentro. Raça de víboras. Não se deve se preocupar com o que entra na boca, porque não podia comer isso, não podia comer aquilo, era cheio de restrições, mas com o que sai da boca. Por exemplo, hoje a gente vê uma preocupação, eu acho engraçado, uma vez eu conversando com uma jovem, e eu sei do relacionamento dela com a mãe, e o quanto ela é grossa. Então ela agora é vegana. Aí, porque cuidado com os animaizinhos, cuidado, é uma hipocrisia, e com a mãe você trata como? Entendeste? Então é uma hipocrisia. Você quer proteger os animaizinhos e você trata o ser humano que te pariu, que te deu a vida, com tanta maldade e com gatinho, com não sei o quê. Então isso é hipocrisia, meus irmãos. A gente vê hoje uma sociedade muito hipócrita ainda. A gente vê pessoas fazendo um drama enorme por causa do animal isso, o animal aquilo, proteção disso, proteção aquilo. Eu tenho crianças na rua. O que se gasta em pet shop nos Estados Unidos alimentaria toda a África. As pessoas às vezes não entendem, elas acham que eu não gosto de animal. Eu tenho 12 cachorros dentro de casa. Eu toso o Bob 3 vezes ao ano. Como uma ração que eu consiga comprar. E o resto eu resolvo dentro de casa. Mas tem gente que compra roupa, faz festa, compra corrente de não sei o que, lacinho de não sei o que. E você, se a pessoa for somar, ela gasta uma fortuna. E coloca para dormir na cama. E a gente tem crianças dormindo em cima de papelão. Então, de que amor que eu estou falando? Aí alguém ainda me responde, mas os animais são sinceros. Olha, os animais são sinceros. Os animais não nos traem. Claro, ele não tem senso moral. Porque no fundo, é um ato egocêntrico. Eu não quero que ninguém me incomode. Então, por isso, um cachorro, um gato. Porque ele só mia e pronto. Então, ainda continua sendo uma sociedade hipócrita. Então, naquela época do nosso Senhor Jesus, isso não é que incomodasse Jesus. Imagina. Jesus só queria mostrar da hipocrisia, hipócrita. Então era isso, a pessoa se vestia toda, paramentava toda, ia fazer a oração, se apresentava nos cantos da rua como uma pessoa que estivesse orando, mas só um ato externo. Como às vezes a gente pega a Bíblia, o livro dos Espíritos, enfia embaixo do braço e a gente parece uma pessoa super, mas na vida prática a gente é um cão chupando uma gazeda. Entendeu? Então era esse o contexto daquela época.
Por que Jesus curava no sábado? Por que Jesus curava no sábado? Mas eles faziam a circuncisão no sábado. Mas o sábado não poderia fazer, mas eles faziam a circuncisão. Jesus, inclusive, questiona. Então a gente para pensar, Jesus curou no sábado. E pegou no barro, cuspiu, fez um melequê e passou nos olhos do cego. Ele precisava fazer isso? Não. Ele estava mostrando que ele podia sim pegar na terra e fazer. E Jesus provoca. Se por um acaso o teu asno, o teu cavalo, o teu animal cair, tu vai deixar ele lá? Porque é o sábado? Porque é dinheiro, né? Eu duvido que tu não vai lá tirar o teu cavalo, o asno, a ovelha, seja lá o que for, porque tu não quer perder dinheiro. Mas eu salvar a vida de alguém eu não posso, porque é sábado. Aí a fala de Jesus. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Porque eles estão pautados no decálogo, que era para honrar o sábado, para repousar no sábado, né? Mas na verdade essa lei foi dada para que eles pudessem repousar um dia, porque as pessoas obrigavam os escravos e os animais a trabalharem de segunda a segunda sem um dia de repouso. Chegavam a morrer, estafado. Você já experimentou trabalhar 7 dias direto assim e no 8º continuar e no 9º trabalhar? Você já experimentou fazer isso sem uma folga? Experimenta. Você imagina isso anos. Sem férias. Mas aí o pessoal levou isso a ferro e fogo e pronto, não podia fazer mais nada. Aí ele diz assim: quando quiserdes orar, eu vou voltar aqui, ó. Aí eu vou ponto a ponto só no primeiro. Quando orardes, isso é Jesus, hein? Não vos assemelheis aos hipócritas que gostam de orar de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas. Qual o propósito? Para serem vistos pelos homens. Ele quer ser apontado, ser visto como uma pessoa religiosa. Aí vem Jesus e diz: digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Qual era o propósito dele? O que eles queriam? Ser vistos. Essa já é a recompensa. Já foi. O principal da oração eles perderam, que foi o encontro com Deus. Quantas vezes a gente não vai à igreja? Eu não sei se vocês vão, mas tem pessoas que vão à igreja só para mostrar que estão lá, que são religiosos. Porque tem aquele encontro social, aí um sacode a cabeça para o outro, né? Tem espírita também que faz isso, que vê a instituição só para ser visto. Só para ser visto. Quando é que a gente sabe, Conceição? Quando a pessoa vem a um centro espírita só para ser visto, quando ele não pratica nada do que ele estuda. Então é só um presente, não se esforça. Então é um ato social e não um ato religioso verdadeiramente. Aí ele continua Jesus: quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto. Onde é que é esse quarto? Então ele já fez o movimento que? Interno. Fecha a porta. Quando tu entra no teu quarto, que tu fecha a porta, esse ato de fechar a porta, isso quer dizer o quê? Concentração. Concentração. O que mais? Sozinho consigo mesmo. Quem mais? Quando você tranca a porta de um quarto, o teu quarto, quando tu tranca, o que vai na tua cabeça? Vamos aí, eu quero ouvir. Ficar só. Ficar só. O que mais? Recolhimento. O que mais? Tranca. Por que tu tranca a porta? Para não ser perturbado. Para que ninguém entre. Exatamente, para que você tenha segurança. Eu me sinto segura quando eu tranco a porta do quarto. Então, esse movimento de entrar é um movimento realmente interno. Tranca, que ele diz assim, olha, fechada a porta, tranca, fecha essa porta.
te desliga de tudo. Não deixa nada perturbar. Não deixa nada interferir. Isso faz parte da oração. E a gente pergunta, poxa, hoje eu tomei banho, escovei os dentes, lavei cabelo, fiz maquiagem, passei bloqueador solar, preparei o bloqueador para as mãos, para a gente não ficar cheio de pintinho, o rosto ficar mais ou menos, né? Faz todo, passa um perfume, um desodorante, para ficar com um corpo legal, uma aparência legal. E a alma? Porque se nós contarmos quanto tempo eu levei para lavar o cabelo, secar o cabelo, lavar o rosto, passar protetor, fazer uma maquiagem, passar um desodorante, passar um perfume, tomar o café da manhã, soma tudo isso e vê quanto tempo você investiu no perecível, na aparência, no exterior. E para a alma? Quanto tempo a gente reservou? Pode-se fazer os dois? Pode. Se eu acordo de manhã e coloco no rádio, matou 1, matou 2, matou 3, matou 4, fica difícil. Mas se eu ligar no canal do YouTube, já ouvi o Evangelho de manhã cedo, uns 50 anos depois, um céu e inferno, e eu estou ali fazendo as coisas e eu já estou fazendo uma higiene psíquica, porque eu não sei onde eu passei a noite, não. Raríssimos de nós vai para um espaço para estudar, por causa da nossa vibração. Mas eu já acordo pela manhã, eu já coloco, gente, a gente tem tanto recurso. E eu estou ali ouvindo, eu estou ouvindo Divaldo, eu estou ouvindo o Haroldo, eu estou ouvindo o Raul Teixeira, eu estou ouvindo uma Sandra, estou ouvindo a Tia Conceição, eu estou ouvindo alguma coisa que me faça fazer uma higiene psíquica e emocional. E estou trabalhando. Estou ali fazendo café, lavando a louça, colocando a comida dos animais, trocando a água, limpando o cocô de animal, fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo comida e pronto. E você está ali, porque esse é o movimento. Está vendo como a gente consegue unir quando a gente quer? Quando a gente consegue entender? Porque eu posso estar fazendo tudo isso e a mente está solta. Então eu digo, não, eu tenho que dar um norte para ela. Então eu tenho que cuidar da alma. Eu tenho que cuidar da alma. E não é só naquele horário. Eu tenho que continuar cuidando da alma o dia inteiro. A forma com que eu falo com Cristo na minha oração, tom da minha voz, a minha expressão, isso eu me esforço para continuar, porque eu também serei hipócrita. Porque eu sei que para falar com Ele eu tenho que ter respeito, eu tenho que ter docilidade. Por que com semelhante eu não vou ter? O que Jesus diz? Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Tive frio e me vestiste. Senhor, quando foi que nós tivemos com fome, com sede, com frio e te demos de vestir? Quando fizeste a um desses pequeninos, é a mim que fazes. Então, o mesmo respeito que eu me dirijo ao nosso Senhor Jesus, eu tenho que me aprender a me relacionar com as pessoas. Porque, afinal de contas, o que eu faço a outro, eu estou fazendo ao Cristo. E você acha que é o outro que vai estar ganhando? Não. Somos nós. Porque chega no final do dia, a gente está em paz, feliz, recuperada, alegre. Por quê? Porque o meu padrão não oscilou. O cão não colou. Entendeu? Então, todas as lições do nosso Senhor Jesus é com um propósito só: nos tornarmos pessoas felizes. Só isso. Então, a oração ela é uma continuidade. Então, quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e fechada a porta. Então, não é só entrar, te desliga mesmo. Orai a vosso Pai em segredo, porque há situações, há palavras que eu só consigo confessar a Ele.
a mais ninguém. E ali realmente é em segredo. E vosso Pai, que se vê o que se passa em segredo é no teu mundo íntimo. Porque aqui dentro, como ele diz assim, eu preciso falar. Dizemos, Conceição, Deus não sabe? Sabe, mas Ele quer te ouvir. Ele quer que tu te aproxime dele, não basta só Ele saber. Ele quer que você o busque, que a gente busque Deus. Ele quer intimidade, a gente não tem intimidade com Deus. Ele quer intimidade. Venha, filho, vem cá com o papai, fale comigo. Me conta dos teus segredos, que eu os conheço, mas eu quero te ouvir. Como diz o livro dos Espíritos, a oração não é para ele, é para nós. Não é? É para nós. Ele não precisa disso. Porque quando eu oro, eu me esforço psiquicamente e eu mudo a minha sintonia e a minha vibração. Orai a vosso Pai em segredo, e vosso Pai que vê o que se passa em segredo vos recompensará. E esse recompensará, gente, nunca pensa que se Deus for atender todos os nossos caprichos pessoais, nós estaremos ainda no tempo da pedra lascada. Nos recompensará, porque só o ato de tu orar, de nós orarmos, a gente já sente um conforto enorme. Um conforto enorme. Um amparo espiritual muito grande. E se Ele não atender, Ele vai me fazer entender e nos dar força suficiente para passar. Cada dia a gente entende. Buscai primeiro as coisas do céu, as demais vos será dada por acréscimo. Aí a pessoa acha que buscar as coisas do céu é ficar trancada dentro de um templo, estudando. Qual é o propósito? Qual foi o maior propósito de Jesus aqui na Terra? O que vocês acham? Eu tenho... Mas dá um exemplo para quê? Estou sozinha? Alô? Os desencarnados eu escuto mais ou menos. Mas eu quero ouvir os encarnados. Qual o propósito de Jesus quando Jesus se fez carne? O Verbo se fez carne. Ele veio trazer um exemplo, ele é um modelo para nos tornar o quê? Um ser humano melhor. Um humano melhor. E lembra que a lição que Jesus veio trazer é uma lição para nos tornarmos só um homem de bem. Ele não trouxe a lição dos anjos, não. Não pensa que essa lição que ele trouxe já é o topo do aprendizado. Esse beabá que o nosso Senhor Jesus trouxe, que a gente tem maior dificuldade de viver, é primórdio ainda. É bem iniciozinho. Aprenda a ser um homem de bem, não é um anjo não. É o homem de bem. Então esse é o propósito dele. Então o que é buscar primeiro as coisas de Deus? É eu me tornar um homem de bem. Então, se eu estou estudando por uma profissão, no meio que eu estou inserido, lá na faculdade, eu tenho que ser um homem de bem. Se eu estou fazendo um curso para ser um técnico, eu tenho que ser um homem de bem. Se eu estou lavando a privada, o banheiro, eu tenho que lavar como um homem de bem. Se eu estou fazendo a comida dentro da minha casa, eu tenho que viver como um homem de bem. Se eu cozinhar mal-humorada, a comida não sai boa. Se eu cozinhar com amor,
Buscai primeiro as coisas do céu, os demais vos será dado por acréscimo. A comida sai uma delícia. Então, tudo que se faz buscando primeiro as coisas de Deus, a gente se torna um excelente profissional. A gente é um motorista exemplar. A gente é uma mãe exemplar, um pai exemplar, um irmão exemplar, um filho exemplar. Então, busca primeiro te tornar um humano melhor. E tudo que tu fizeres será dado por acréscimo. Entendeu? Nós lemos só o item 1. Me desculpem. Então, agradecemos ao nosso Senhor Jesus por mais esse momento de evangelho, de estudo, e até o nosso próximo encontro.